Olha só, eu vou ao vivo antes da gente, eu acho que é uma discussão que a gente tem que fazer, eu acho importante, a gente estava aqui falando, eu vou ao vivo com a Patrícia Hadrich, tem mais informações com a juíza. Boa tarde, Paty, boa tarde para vocês. Oi, Isabelle, boa tarde. Olha só, hoje acontece a liberação de cerca de 50 adolescentes, tá? A maioria no interior do estado. Eu estava aqui conversando com a doutora Lúcia Gliosch, ela é titular da Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas, é a responsável pela avaliação, da progressão das medidas socioeducativas, e ela estava me explicando isso, que aqui na capital a liberação vai ser muito menor, porque aqui os crimes cometidos são mais graves. Doutora Lúcia, boa tarde. Como é que vai funcionar? A gente sabe que existe aí uma força-tarefa, entre a Justiça e o Ministério Público, porque os casos estão sendo avaliados um por um, é isso? Exatamente. A ordem do ministro foi, como foi dito na reportagem, a liberação primeiro dos atos sem gravidade. E esses atos sem gravidade é que vão gerar essas liberações que vão ocorrer na data de hoje. São poucos atos, cerca de 50. Depois nós vamos ter que analisar os atos com gravidade. E nesses atos com gravidade precisa ser analisado caso a caso. E por isso essa força-tarefa foi montada com a ajuda do Ministério Público, a Defensoria. Criamos um critério para analisarmos aqueles que poderão ser liberados. Realmente, a maioria das liberações vão ocorrer no interior, de adolescentes que estão internados na capital, mas que residem no interior, porque a capital tem por base, normalmente, internar quando o ato é extremamente grave. Que avaliação que a senhora faz dessa decisão mesmo do ministro, dessa liberação dos menores, que a gente tem uma sociedade que está com medo, dessa volta às ruas e falando em impunidade, falando em aumento da violência? É lógico que quando o adolescente recebeu a medida de internação, ele precisava dessa medida. E a ideia de que ele vai ser liberado pode gerar, num primeiro momento, uma certa repercussão na sociedade negativa. Mas a sociedade precisa entender que aquele adolescente não está sendo ressocializado. Ainda que ele fique 6 meses, 1 ano e meio, 2 ou 3 anos internado, ele sai pior. Ele sai com mais raiva da justiça, ele sai com mais planejamento para executar outras tarefas, ele não está sendo ressocializado. O que a gente faz é adiar a saída dele. Então, essa medida drástica, que realmente considero, do Supremo Tribunal Federal, ela vem trazer para o Estado do Rio de Janeiro a responsabilidade que ele precisa assumir do que vai fazer com essa população jovem. Vamos deixar os jovens continuar pelas ruas praticando atos e não vamos cuidar deles? É preciso que o Estado faça alguma coisa. Construa unidades, dê escola para que esses adolescentes não cheguem ao ato infracional que eles praticam. Alguma coisa precisa ser feita. A situação que nós estamos é uma situação de fingimento. E como a senhora disse, Isabelle, é uma preocupação que tem que ser de todos os cidadãos, porque não é bom para a sociedade que esse jovem ele fique ali como funciona hoje um depósito e saia com mais raiva da sociedade, cometendo crimes até piores. A doutora te ouve. Doutora, mas o que me preocupa, boa tarde, muito obrigada, mas o que me preocupa é isso que você falou, também tomar uma medida que não é a solução do problema e que muita gente bate palma achando que é a solução. O defensor que apareceu na reportagem não soube me responder aquele dia aqui, o que eu questionei justamente isso. Tá, mas essa medida não queremos, acho que nem eu, doutor Amin, nem professor Olhar, a gente não quer esses jovens, como a gente já fez uma série de reportagens aqui, colocados lá como se fossem bichos que saem, como a senhora disse agora, muito mais revoltados e que já vêm com histórias tristes de violência e tudo mais, voltam para a rua muito piores. Agora, essa medida, o que me preocupa é que ninguém fala em você falar o seguinte, tá super lotado, mas vamos rever o que está acontecendo lá dentro. A solução é, você comete crime, tem que ter medida socioeducativa, mas ninguém cobra. O ministro escreve, a justiça cumpre, parece que lavam as mãos. Isso não é a solução do problema, gente, porque não existe a possibilidade de você liberar jovem e você pegar e botar um assistente social na cola dele e falar, agora você vai para a escola, sua família vai ter apoio, pega quem não pode ser liberado, vamos reformar esse local, vamos tirar a insalubridade. Ninguém fala disso, entendeu? Então, medida prática para a solução do problema, desculpa, eu não vejo isso como, eu vejo isso como uma medida paliativa que vira manchete em jornal. Nesse ponto você está correta. A liberação de nenhum adolescente importa em solução. É algo paliativo. Por quê? Porque a Constituição preza a dignidade da pessoa humana como um princípio fundamental. E não existe humano e sub-humano, gente e menos do que gente. O adolescente, ainda que infrator, ainda em conflito com a lei, ele é de toda a sociedade. Vamos fingir que não estamos vendo esse problema? Problema que nós estamos colocando no limbo, no lixo, e um dia vai voltar para a sociedade? Alguma coisa
coisa precisava ser feita. A decisão do Supremo Tribunal Federal faz a gente jogar poeira no ventilador. Agora vamos todos olhar. E o Estado tem que assumir seu papel. O Poder Executivo tem que construir novas unidades, porque não é a Justiça responsável por essa liberação. Quem está fazendo essa liberação é o Estado, que há anos não constrói novas unidades. Na própria sexta-feira, na Vara de Execuções, fizemos uma audiência. A Procuradoria-Geral do Estado estava presente, sentou à mesa e disse que não podia se comprometer na construção de nenhuma nova unidade. Essa vara precisou dar uma tutela de urgência, obrigando o Estado a efetuar uma nova construção e deu até 29 de fevereiro de 2020 para fazer essa construção sob pena de multa. Será que essa decisão vai ser cumprida? Será que o Estado vai tentar um acordo e vai dizer que vai construir uma nova unidade? A dificuldade não está na Justiça, a dificuldade está no Estado. Cada um tem que assumir seu papel. Eu botei até aqui. A construção de unidades no interior do Estado também ajudaria a resolver o problema. É preciso que as unidades sejam construídas espalhadas pelo Estado. Olha que maldade que é feita com o adolescente. Ele pratica um ato infracional em Cabo Frio, pratica um ato infracional em Angra dos Reis. E ele vem cumprir medida socioeducativa encarcerado longe da família na capital. A família sequer tem condições de visitar ele. Ele fica aqui esperando o dia de ir embora, porque nem ressocialização familiar para cuidar dos problemas que ele teve com essa família é efetuada. Então as unidades de internação não precisam ser construídas só aqui na capital. Elas têm que ser construídas em todo o Estado. Eu concordo com tudo que a senhora falou, eu acho que a gente está na linha de pensamento, mas eu acho que a gente fica visando algo meio utópico, sabe? Uma utopia. A gente tem a hashtag SBTRio, você é a favor ou contra, você pode aí dar a sua opinião. Doutor Marcos Amin. Isabelle, eu concordo com o que você disse, com o que a doutora Gliotti disse também, né? Vem de uma família de juristas, né, que colaboram muito para o Estado do Rio de Janeiro. Eu concordo com o que vocês disseram, só não concordo com uma coisa, né? A Constituição, sim, ela protege a dignidade da pessoa humana, né? A Constituição, sim, ela protege os direitos fundamentais, não só daquele que não comete, que é vítima de crime, como daquele também, e principalmente que comete crime, né? É uma ação contra-majoritária, que a gente costuma dizer, né? Que defende a minoria, e é muito importante essa proteção dos direitos humanos em relação ao Estado. Eu acho muito importante isso, Isabelle. Só como você muito bem disse, Isabelle, a gente não pode pagar essa conta. A gente não pode pagar Há essa outros conta, meios de coerção do Poder Judiciário que não colocar adolescente em conflito com a lei, para ficar muito bonito, né? Mas é muito legal essa expressão. Infrator, menor infrator, ladrão, latrocida, assassino, né? Traficante. Porque o traficante, Isabelle, aquele que menor em conflito com a lei, que comete fato análogo ao crime de tráfico, ele faz crime sem violência e grave ameaça, Isabelle. É considerado o tráfico um crime sem violência e grave ameaça. Então ele está nesse pacote Ele tá nesse pacote, esse gente. Primeiro pacote que vai para a rua. A gente, a sociedade não pode pagar essa conta. Eu concordo com tudo que foi dito em relação ao adolescente infrator e digo mais, já fiz essa defesa aqui, inclusive contra presidiários. Não deve ser tratado como lixo. E essa forma de encarceramento só ajuda o bandido a ele continuar tendo acesso à droga, ele continuar tendo acesso a celular, porque dificulta a fiscalização. Eu concordo com isso tudo, Isabelle. Só que o Poder Judiciário tem outros meios de coerção. Multa diária, prisão do próprio agente público que não cumpria a ordem judicial. Agora, colocar o adolescente em conflito com a lei na rua, quem paga essa conta é a sociedade. Aí não dá, porque ela paga essa conta duas vezes, Isabelle. Quando é vítima desse adolescente e agora com o adolescente voltando para a rua. Porque, olha só, desculpe ser pessimista, eu duvido que esse cara vai lá bater e pedir para ser matriculado numa escola, professor Lier. Não, a questão é a seguinte, nós estamos aí há alguns meses, né, de completar 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E nós vemos em muitos programas, muitas matérias, pessoas que acusam, que dizem que o Estatuto da Criança e do Adolescente é um estatuto para proteger bandidos. Não é verdade. Né? O Estatuto nunca foi aplicado, Isabelle. E a matéria mostra muito bem isso. Olha essa cena. Olha essa cena. Está sendo passada agora. Esse espaço, o doutor Marcos acaba de nos dizer isso, esse espaço não é um espaço de ressocialização. Então, se nós não queremos ter, né, uma estrutura do crime que se aprofunda cada dia mais, né? E que nos permite, a cada, né, edição do SBT Rio, né, mostrar todas as consequências nocivas
né, de uma sociedade que não assume a sua responsabilidade no cuidado desse menor. Então nós temos que ter, sim, temos que ter escola, temos que ter proteção da família, temos que ter segurança e temos que ter para o menor infrator, para aquele que esteve, por algum motivo, em conflito com a lei, temos que ter um tratamento digno para que ele possa sair de lá sem representar um risco à sociedade. Sem a sociedade pagar essa conta. Nós estamos vendo aí. Doutora, aqui a gente tem o pessoal participando bastante, esse assunto está repercutindo muito. O Andinho Ferreira aqui na hashtag SBT Rio diz: eu sou contra. Os menores infratores não estão sendo soltos por ter conseguido cumprir a ressocialização e sim por incompetência do Estado, por não se estruturar e dar a decência para o bom trabalho e ressocialização. É uma pena, é isso que a gente está falando aqui. As pessoas sabem, mas assim, a conta sendo paga pela população como forma de que o Estado cumpra o seu papel, revolta, porque as pessoas estão com medo, as pessoas já vivem segura na rua. E aí eu dei um dado aqui, que eu me lembro que eu li em algum jornal, não vou te dar a fonte, doutora, em que apenas 1 em cada 3 acabou voltando para a escola. O professor Lier falou assim: nossa, está muito boa essa sua conta. Doutora, as pessoas, em sua maioria, estão com medo. Não tem jeito, né? A sociedade sempre paga a conta. Ela paga a conta agora, se o adolescente sair antes de cumprir uma medida socioeducativa. Ela paga a conta agora, quando a gente finge que ele cumpriu uma medida socioeducativa e tira ele depois de alguns anos. Fato é que nós precisamos, como sociedade, como conjunto de pessoas, dar uma solução, pensarmos coletivamente sobre essa solução. E o Estado nos proteger, tomando as medidas que precisa tomar. E eu acho, Isabelle, que enquanto a gente se acostumou aqui no Rio de Janeiro a tratar a segurança pública como assunto de polícia, né? Então a gente só trata de uma ponta do problema. Enquanto a gente não passar a discutir segurança pública como tudo que ela engloba, né? Quando a gente falar em educação, quando a gente falar em saúde, em emprego, em serviço, em tudo isso, a gente vai continuar vendo isso. Deixa eu só passar uma informação, ó, que o julgamento do mérito dessa ação está previsto para o dia 25, né? Como a doutora falou, a Procuradoria, ela recorreu dessa decisão, então se houver algum tipo de mudança, vai ser preciso emitir mandados de busca e apreensão para esses jovens que serão soltos. Obrigada, doutora Gliocha. Acho que isso que a Paty falou é importantíssimo. A gente fala, o SBT Rio fala isso há muito tempo.